Muito boa tarde a todos. Permitam-me cumprimentar em primeiro lugar os nossos dois convidados de hoje, o Coronel David Martel e o professor David Castanho Contil. Isto é mesmo Castanho Contil. Isto é difícil, nem sempre eu consigo ter teclados que consigam pôr um til em cima de um N. Eu espero que nos estejam todos a ouvir, do lado de lá. Cumprimento os presentes. E vamos começar esta sessão debate, que quando falamos de 25 de Abril, toda a gente faz a pergunta típica: onde estava e o que fazia no 25 de Abril de 1974? São as perguntas habituais mesmo nos eventos que eu tenho participado no âmbito das comemorações dos 50 anos. E direi que muitos dos capitães de Abril estavam na guerra, estavam em Angola, em Moçambique, estavam na Guiné. Alguns estavam na prisão, em especial os que participaram no 16 de março. Esta vem na sequência daquela do 16 de março. E outros tiveram a coragem de participar no 25 de Abril, mas também desse 16 de março alguns, em vez de estarem, obviamente, também presos, foram mandados para a Madeira, para os Açores ou para Bragança. Eram 4, está aqui um deles para parar a Bragança, mas tem uma história para contar. A Guia de Março, afinal, não chegou a concretizar. E outros tiveram a coragem, como o nosso coronel também, de participar num golpe militar, num pronunciamento militar, sem saberem que estavam a desencadear uma revolução. Isto são palavras do Melo Antunes, como sabem, que o nosso coronel aqui colocou no seu livro, que já vou apresentar. Esta sessão de debate sobre o 25 de Abril será gravada e colocada no YouTube da Comissão, podendo, obviamente, depois ser vista por mais telespectadores e no tempo que entenderem por mais adequado e oportuno, pois é sempre tempo de rever. Posso adiantar que na última sessão a Rádio Observador viu a sessão do 16 de março e lá levou o nosso Coronel Monge e a nossa Joana para o dia 15 de março, que era uma sexta-feira, e tiveram a ser entrevistados. Correm também esse risco, preparem-se já nesse sentido. Portanto, na linha do 16 de março, que me foi incentivado pelo Conselho Científico, que também me chamou a atenção de que era importante não ter só atores, e está cá o culpado dessa frase, ou dessa observação no Conselho Científico, e, portanto, o nosso modelo foi e será, também depois no 25 de novembro, um modelo de ter um ator e de ter um pensador, investigador sobre esse período. E, neste caso, para tratar o 25 de Abril, nada melhor do que ter 2 Davides. Estes Davides não são pastores, não enfrentaram Golias, um é ator de 25 de Abril e outro é um estudioso reconhecido. Curiosamente, está a fazer entrada no meio militar, o David Castanho, e é muito bom que muitos dos nossos camaradas o acompanhem, porque é um sabedor profundo destas temáticas, que me foi devidamente aconselhado pela Maria Inácia Rezola. Ficar a saber a culpada disto tudo, que participou consigo no livro. Mas a metodologia é a mesma, ou seja, cada um dos nossos intervenientes vai fazer uma breve introdução, uma breve comunicação, 15, 20 minutos, e depois abrirei a sessão de debate com prioridade para quem está aqui, e depois passarei para o lado de lá. Desta vez não é como nas visões, as visões é circunscrito ao moderador, aqui não. Aqui podem fazer as perguntas que quiserem, dentro do tempo, que há aqui um tempo limite para pôr no YouTube, e simultaneamente para o nosso coronel depois eu levar à estação. Temos aqui também os constrangimentos de tempo. Vamos começar pelo mais antigo, o ator Coronel David Martel, militar desde 1963, fez 2 comissões em Angola, manteve-se no ativo até 95, tendo adotado depois a escrita como, não só como hobby, mas importantíssima para todos nós, como, digamos, parte substancial do seu tempo, quer sobre assuntos de defesa, quer sobre história militar, quer até sobre relações internacionais. É um capitão de Abril. No dia 29 à noite recebeu uma ordem de marcha do MFA para se deslocar até o quartel da Figueira da Foz. Ele vai contar isso com certeza. Depois teve que ir no carro dele, claro. Mas foi um convicto subscritor do documento Melo Antunes, é bom que fique presente, tendo sido agraciado com a Grande Cruz da Ordem da Liberdade. É membro do Conselho Científico desta Comissão Portuguesa de História Militar, a quem deu e continua a dar muito. Muito obrigado, meu coronel. Das várias obras publicadas, que eu li quase todas, de 74, em 2001,
1974, cessar-fogo em África, é pouco conhecido, mas estava na biblioteca. O pessoal aqui da Biblioteca do Ministério, na exposição, tem-na lá. Folgo muito, tivemos agora a ver. Era editada pela Europa América. Em 2020, editou 25 de Abril, do golpe militar à Revolução na forma tentada, que é este que eu tenho aqui, que gostei muito e que aconselho vivamente a leitura, e é um livro que trata sobretudo o período entre 25 de Abril e 25 de Novembro. O nosso coronel vai-nos falar do período, sobretudo, desde a última conferência do 16 de março até pouco depois do dia 25, porventura dia 26 de Abril. Meu coronel, muito obrigado em nome da Comissão, porque eu sei, eu já almoçámos os dois, já nos contou muitas histórias, que não vai poder dizer aqui todas, também é bom que fiquem algumas por contar, mas muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração, esta como ator do 25 de Abril. Faz favor. Então, começaria por saudar todos os presentes e as pessoas que nos seguem por videoconferência, agradecer o convite para aqui estar, saudar também o meu companheiro, professor David Castanho, que não conhecia pessoalmente, e manifestar, portanto, a minha satisfação por poder estar neste convívio de pessoas que são pessoas especiais, isto é, isto não é uma plateia vulgar e, portanto, constitui também um estímulo, não só pelas pessoas presentes, como aquelas que nos seguem por videoconferência. Vou fazer, portanto, ler um texto que traduz a memória que retive daquele período que vai entre o 16 de março e o 25 de abril, se bem que eu vá começar com o 5 de março, digamos assim, a minha introdução para se perceber quais são as implicações do que me aconteceu a partir do dia 5, daquilo que se vai suceder. Em 5 de março de 1974, desloco-me a Cascais para participar naquela que viria a ser a última reunião plenária antes de 25 de abril. Enquanto a sociedade portuguesa se agita com a leitura de Portugal e o Futuro, o movimento apresenta aí o primeiro documento de conteúdo político e programático. Finda a reunião, regresso à Águeda, à Escola Central de Sargentos, a minha unidade, sem saber bem se acabara de ver um copo meio cheio ou meio vazio. Na manhã do dia 8, sexta-feira, sou chamado ao comandante Coronel Virgílio de Matos. Visivelmente surpreendido, anuncia-me que recebera uma mensagem que ordenava a minha transferência para o Batalhão de Caçadores 3, em Bragança. Apesar de ser um oficial de tipo prussiano, tinha tido com ele, após a reunião de Alcáçovas, algumas conversas sobre a contestação que os capitães faziam aos decretos-leis 353 e 409. Quando me perguntou se eu sabia a razão da transferência, respondi que seria por causa do meu envolvimento nesse processo. Como sempre denotara grande respeito por mim, despedimos-nos com amizade e fui à secretaria levantar a guia de marcha. Partiria para Bragança na segunda-feira, dia 11. Seguidamente reuni os meus artigos pessoais e fui para o Porto, para a casa da minha mãe, onde passaria o fim de semana. Cerca da meia-noite, recebo um telefonema da escola a notificar-me que deveria apresentar-me no quartel porque a unidade passara ao estado de prevenção rigorosa. Não imediatamente, vim a saber que a prevenção se devia ao rapto, entre aspas, que o movimento executara de outros dois capitães, Vasco Lourenço e Antério Ribeiro da Silva,
que haviam igualmente recebido ordem de transferência. Os dias 9 e 10, sábado e domingo, deram tempo ao comandante para interceder por mim junto do quartel-general da Região Militar de Coimbra. Fui então confrontado com uma cópia do documento da rede de ligação do movimento, no qual constava o meu nome, sendo instado a declarar por escrito, por minha honra, o que tivesse por conveniente. Em 2009, o coronel Sousa e Castro, que tivera acesso ao meu processo no pós-25 de Abril, publicou na sua obra Capitão de Abril, Capitão de Novembro, o facsímile de um excerto das minhas declarações. Posso, assim, referir com rigor que, relativamente ao documento que me foi apresentado, declarei que o mesmo se referia à reestruturação, agora estou a citar, à reestruturação da rede de ligação entre oficiais do Exército, montada desde o início do movimento de reação à publicação dos decretos 353 e 409/73. E que, resolvido o problema, acharam os mesmos oficiais que era imperativo de honra, em maiúsculas, manter de pé o movimento com o objetivo de estudar outros graves problemas que afetam o Exército no momento extremamente grave que vivemos. Fim de citação. Foi o bastante para que o Ministro do Exército determinasse a anulação da transferência. No fim de semana seguinte, 16 e 17 de março, voltámos à situação de prevenção rigorosa, desta vez por causa da saída da coluna do Regimento de Infantaria 5, das Caldas da Rainha. Em Águeda, ficámos surpreendidos e tristes pelas notícias desse dia, na rádio e na televisão, pois não recebemos qualquer explicação da parte do movimento. Março termina com camaradas presos e vários outros oficiais transferidos de unidade. Era forçoso não desanimar e reconhecer que mantínhamos todas as condições de sucesso. Em Águeda, os oficiais já comprometidos com o movimento decidem levar a efeito uma reunião com cerca de meia dúzia de professores que nos pareciam merecer uma abordagem sobre o que estava a ser preparado. Nessa memorável reunião, foi possível identificar sinais de apoio, receios ou plena discordância relativamente à possibilidade de um golpe militar para derrubo do regime. Mas foi imediatamente perceptível que não seríamos denunciados. Entretanto, termina o segundo período de aulas e iniciam-se as férias da Páscoa. Domingo de Páscoa seria em 14 de abril. Vou para o Porto e volto a contactar os oficiais da guarnição que pertencem ao movimento. Perante a minha disponibilidade, pedem-me para me deslocar atrás dos montes e contactar alguns oficiais do R13 em Vila Real, do BC10 em Chaves e do BC3 em Bragança, com a finalidade de lhes garantir que o movimento não ficara comprometido pelo insucesso de 16 de março. Assim, na sexta-feira, dia 5 de abril, saio bem cedo do Porto, ao volante do meu carro, e vou direto a Vila Real. Ao chegar junto do quartel, constato que está uma pequena multidão nas imediações da Porta de Armas. São familiares dos soldados recrutas que daí a pouco vão prestar o seu juramento de bandeira. Estaciono o carro e, depois de identificado, entro no quartel. Aproveito aqueles minutos que antecedem a cerimónia para procurar chegar à fala com os oficiais que me haviam indicado, alguns dos quais conheço relativamente bem, como é o caso dos capitães Mascarenhas e Passos. A conversa é rápida e fico convencido de que os camaradas de Vila Real continuam ligados ao movimento. Em determinado momento, acompanho um dos oficiais para junto do edifício do comando e acabo
por dar nas vistas. Estou à paisana e sou apresentado ao brigadeiro segundo comandante da região militar do Porto, como sendo oficial da Escola Central de Sargentos, em férias e de passagem por Vila Real. Preferia que este encontro não tivesse acontecido, mas já não havia remédio. Sigo para Chaves com o objetivo de contactar o Major Santos Preto, que não conhecia, mas que os camaradas do Porto haviam presumido como contactável. Vem ao meu encontro, muito desconfiado e sem me dar a oportunidade para grandes explicações. Em menos de 5 minutos, estou de novo fora do quartel. Um completo insucesso, pensei eu. Prossigo para Bragança. No BC3, estou mais à vontade porque está lá um oficial do meu curso, o capitão Moura Carneiro. As conversas são feitas com discrição, mas sem constrangimentos. Ao findar desse dia 5 de abril, estou de regresso ao Porto. O encontro de Vila Real com o brigadeiro da região militar do Porto teve imediatas consequências, como se pode ver pelo documento anexo que passei aqui. São 2 exemplares, pode passar um ao meu companheiro. Poucos dias depois, ainda no gozo de férias escolares, recebo um telefonema da escola que me convoca para ir ao quartel. Admito que serei preso, pelo que peço ao capitão Lucena Coutinho, que também é professor na escola e oficial do movimento, para me acompanhar no seu carro, de modo a poder difundir a notícia da minha prisão, se a mesma se concretizar. Aguarda-me o segundo comandante, incumbido de me ouvir em processo de averiguações por causa do meu périplo por trás dos montes. A diligência decorre sem constrangimentos e lá expliquei que tinha juntado a vontade de fazer turismo à luta pelo prestígio do Exército. Assinei os autos e fui ter com o Lucena Coutinho o alojamento dos oficiais fora do quartel. Desta, tinha-me saído sem prejuízo imediato. Estava mal visto, mas livre. Em 23 de abril de 1974, tanto eu como os restantes professores da Escola Central de Sargentos, que estavam a par da conspiração, sabíamos que se aproximava a data do golpe militar. Estávamos de prevenção, aguardando ordens. Como a Escola Central de Sargentos não tinha tropas, a participação dos implicados far-se-ia noutras unidades. Só não sabíamos para onde enviariam os 5 oficiais cujas características profissionais mais se adequavam às missões do dia libertador. Como era natural que me encontrasse vigiado, o meu comportamento não deveria revelar qualquer alteração no ritmo de vida habitual. Foi assim que, após o jantar de 23 de abril, fui participar num campeonato de bridge num pequeno clube local, só recolhendo o apartamento da escola onde pernoitava já depois da meia-noite. Na manhã de 24 de abril, dei uma aula logo no primeiro tempo, fim da qual vim à parada juntar-me a um pequeno grupo de professores exclusivamente constituído por membros do movimento. Foi então que um deles me disse, quando me aproximei: é hoje. Na noite anterior, enquanto jogava bridge, chegara o mensageiro do MFA com as ordens que nos diziam respeito. Fiquei a saber que dos 5 oficiais comprometidos, 1 iria para Aveiro e 4 para a Figueira da Foz. A guarnição militar da Figueira da Foz possuía 2 unidades importantes, o Regimento de Artilharia Pesada 3 e o Centro de Instrução de Condução Auto número 2, mais conhecido por SICA 2. Eu seria o único a ir para o SICA 2, onde, por ser o mais antigo dos revoltosos na guarnição figueirense, asseguraria o comando militar. A nossa ida para a Figueira da Foz constituía um reforço de 2 unidades onde havia poucos oficiais do movimento. No RAP 3, durante muito tempo, só havia 1. Poucas semanas antes, fora para lá transferido o capitão Diniz de Almeida por motivos político-disciplinares. No SICA 2, a situação era idêntica.
Um dos oficiais do Centro de Instrução de Operações Especiais de Lamego, implicado no clima de agitação que antecedera o golpe de 16 de março, o capitão Sousa Ferreira, chegara à unidade havia cerca de um mês, juntando-se ao único capitão da unidade da nossa inteira confiança, o capitão Rocha Santos. Este oficial iria comandar uma companhia que, juntamente com uma bateria do RAP 3, se inseriria na coluna da região militar de Coimbra, incluindo tropas de Aveiro e de Viseu. Marchariam sobre Lisboa, tendo como objetivo intermédio o Forte de Peniche. Era este o planeamento, mas havia que aguardar 2 sinais a transmitir pela rádio. Às 22h55, nos emissores associados de Lisboa, o locutor diria: são 22h55, pondo no ar a canção de Paulo de Carvalho e Depois do Adeus. Na hora seguinte, seria de esperar outro sinal, na Rádio Renascença, através da reprodução de Grândola Vila Morena, interpretada por José Afonso. Separámo-nos para cada um ir cumprir as suas responsabilidades docentes, todos muito cientes de que não podíamos denunciar qualquer alteração da rotina. Os outros 4 oficiais eram os capitães Lucena Coutinho, Ferreira da Cal e Góis Moço e o tenente Luís Garcia. Enquanto Lucena Coutinho se deslocaria sozinho a juntar-se à coluna de Aveiro do capitão Pizarro, os restantes iriam no meu carro para a Figueira da Foz. O resto do dia decorreu, portanto, em aparente normalidade. Às 22h55, conforme previsto, ouvimos o sinal emitido pelos emissores associados de Lisboa. Conforme combinado, depois da meia-noite, fui recolher sucessivamente o Garcia, o Moço e o Cal. Não tardámos a ouvir o segundo sinal, a Grândola Vila Morena, o que nos reforçou a confiança, isto é, de que se tratava de algo com bom planeamento e organização. Chegámos à Figueira da Foz poucos minutos depois da 1h. Estacionei o carro debaixo de umas árvores da praça fronteira ao quartel do RAP 3 e ficámos à espera de que alguém viesse do quartel à nossa procura. Sobre essa demora, viemos mais tarde a saber que os 2 camaradas do RAP 3, o Diniz de Almeida e o Fausto Pereira, estavam a proceder à detenção do comandante da unidade, Coronel Figueiredo, o qual pernoitava no quartel. Entretanto, a demora era já tão longa que um dos capitães de artilharia que estava comigo, o Cal ou o Moço, já não estou certo, se atreveu a sair do carro e a ir bater ao portão do quartel. O capitão Fausto Pereira não tardou a aparecer, informando-nos de que o comandante acabara de ser detido e o quartel nos pertencia. Entraram então os 2 capitães de artilharia e o tenente Garcia. Já sozinho, andei algumas centenas de metros e apontei os faróis do carro ao portão do SICA 2. Ali me esperava o Sousa Ferreira, já avisado pelo telefone pelo Fausto Pereira. Depois de um abraço emocionado, fui-me uniformizar, vindo assistir aos preparativos da companhia que se aprestava para sair sob o comando do capitão Rocha Santos. Após a saída da coluna, ficámos na sala de oficiais, eu, o Sousa Ferreira e mais alguns oficiais milicianos, entre os quais um tal aspirante miliciano Jaime Gama, futuro presidente da Assembleia da República. Foi o período em que cada minuto se prolongava de forma exasperante. Estávamos instruídos no sentido de ouvirmos o Rádio Clube Português, a emissora nacional e a Rádio Televisão Portuguesa, pois através das suas emissões é que tomaríamos conhecimento da evolução da operação fim-regime. Finalmente, cerca das 4h20, acompanhadas por uma enorme ovação dos oficiais presentes na sala, surgiram as primeiras informações em nome do posto de comando do Movimento das Forças Armadas, através da emissão do Rádio Clube Português. Pedia-se calma à população e aos médicos que acorressem aos hospitais. Pelas 4h45, no segundo comunicado, envia uma mensagem à GNR e PSP, no sentido de se não intrometerem nas operações em curso. Daí em diante,
vão sendo difundidos novos comunicados. Lembro-me de que, aos primeiros alvores, passa junto da janela da sala de oficiais, junto à rua, um jovem de uns 16 anos, com um saco de pão, que acena o saco e um sorriso do tamanho do mundo. Sinto os primeiros piquinhos nos olhos. Os esclarecimentos do teor político dos comunicados vão aumentando, deixando perceber as finalidades do MFA. Cerca das 8h30 é lido o primeiro comunicado através da emissora nacional, sinal de que mais um objetivo importante estava em poder dos revoltosos. Nenhuma estação de rádio estava a opor-se à movimentação militar, indício da fraqueza da resistência. Pouco antes do meio-dia, o Rádio Clube Português informa que o movimento das Forças Armadas controla todo o país e de que em breve chegará a hora da libertação. Na Figueira da Foz, entretanto, ignorávamos tudo quanto se passava no Terreiro do Paço, entre as forças de Salgueiro Baia e este Cavalaria 7. Só cerca das 18h20, o Rádio Clube Português dá conta da evolução da situação, nomeadamente da chegada do general Spínola ao quartel do Carmo, onde receberia a rendição simbólica de Marcelo Caetano. Finalmente, cerca das 18h40, a RTP anuncia a emissão de um telejornal especial e é lida a primeira declaração do MFA. Politicamente, o dia 25 de abril teve 26 horas. De facto, para os militares dos quartéis da Figueira da Foz, após as notícias da rendição de Marcelo Caetano, faltava o último ato: conhecer as caras da Junta de Salvação Nacional e o teor da sua primeira declaração política. Os ecrãs de televisão trouxeram-nos essa informação cerca da 1h30 da madrugada. Para além dos generais Costa Gomes e António de Spínola, eram geralmente desconhecidos os restantes 5 membros. Então, foi com alguma surpresa que, ainda antes da divulgação da versão definitiva do programa do MFA, os portugueses, e muito especialmente os oficiais empenhados no movimento, ouviram as primeiras palavras do general Spínola na sua qualidade de presidente da Junta de Salvação Nacional. Vou citar: em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação soberana no seu todo pluricontinental. Fim de citação. Disse para comigo: como é que ele pode garantir semelhante futuro? Vai haver chatices, pensei. Mas, enfim, estava feito o mais difícil e era hora de ir descansar. Estava feliz, mas algo intranquilo. Na minha inocência política, quis ter esperança em que tudo se iria conciliar. Anos depois, apercebi-me de como tinha razão o Major Melo Tunes ao afirmar: a maioria dos oficiais participou num golpe militar, num pronunciamento militar, sem saber que estava a desencadear uma revolução. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Coronel. Eu não sabia que ia fazer essa citação, pelos vistos estamos em linha. Aliás, está tudo sublinhado desta última frase, também não sabia, ia falar disto. Chamou-lhe primeira desilusão, já agora não sabia. Chamei aqui a atenção, aqui o David Castanho é testemunha, e eu só queria dizer que agradeço em nome de todos a maneira como nos transmitiu o seu 25 de Abril
Era isso que pretendíamos, com emoção, com razão, com grande honestidade intelectual, sem protagonismos. Isso é muito importante e para a história oral também pretende ser, digamos, esta sessão de debate. Muito obrigado. Vamos passar agora ao Dr. David Castanho, menos conhecido do público militar, vai passar a ser a partir de hoje. Vai começar a ser convidado para estas coisas, tira aí algum tempo da sua agenda. Como eu disse há pouco, tem trabalhado com a doutora, com a professora Maria Inácia Rezola, aliás, uma das obras foi trabalhada com ela. É doutora em História Moderna e Contemporânea, mestre em História das Relações Internacionais, licenciada em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, onde foi investigador do Centro de Estudos de História Contemporânea. Atualmente, espero que esteja correto, é investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, da Universidade Nova de Lisboa, e professor auxiliar convidado na mesma universidade. Gosta mais de ser tratado por investigador, por isso é que no convite tive que tirar de lá o professor doutor, que ele gosta mais de ser investigador. Não é por isso. É galardoado foi galardoado em 2005, o Prémio Teixeira de Sampaio, e entre as suas obras, eu tenho aqui a capa das três, eu destacava em 2018 Ianes e a Democracia, há bocado falei consigo sobre si ao General Ramalho Ianes, que me telefonou por outras razões, da editora Objetiva. Em 2021, o Conselho da Revolução 75-82, das edições 70, com a Maria Inácia Razola. É uma grande obra esta, eu já lá andei a mexer. E a outra que não tive acesso, agora percebi porque já está anunciada, que se chama Mário Soares e o 25 de Abril, o Essencial, mas eu não consegui encontrar, agora percebi porque, que ainda não foi lançado. Vai ser lançado quando, em que data? Vai para as livrarias esta semana e depois o lançamento vai ser dia 17 de Abril. Lançamento Já 17 de convido Abril, todos vai convidados. para as livrarias esta semana. Eu bem andava aqui à procura, isto tinha aqui a chancela já de 2024, e portanto agradeço mais uma vez a sua presença e a sua presença no sentido, como tínhamos coordenado no Conselho Científico da Comissão, é, digamos, ter uma visão mais analítica, em termos políticos, de ciência política, daquilo que se passou agora, do 25 de Abril até alguns, até ao 25 de Novembro. Depois vamos ter a sessão para o ano do 25 de Novembro. E alguém há de pegar depois, nessa altura, para o ano, nas vossas duas conferências. Muito obrigado, a palavra é sua, pode falar diretamente. Vou para aqui, só... E eu vou abrir a sessão, estou eu aqui com o computador, é mais fácil. Acompanhar é mais Sim, fácil para é tentar. muito mais fácil. Aqui está ela, até para nós aqui na sala. Portanto, aqui, como está a ver, julgo que já estão a ver, aqui é só carregar no enter. Só para ir para a frente. Muito bem. Então, antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui presente, ao Sr. Major-General Vieira Borges e ao Sr. Coronel David Martelo a sua comunicação. Eu vou estar aqui. Então, vou fazer obviamente diferente, não é? Não é esta iniciativa pessoal. E vou precisamente procurar interligar aqui o papel dos civis com o papel dos militares, portanto, trazer o lado civil aqui para a casa militar. Portanto, primeiro de tudo, como sabemos, a transição para a democracia em Portugal. Desculpem, que não está ali. Está. Demora algum tempo. Foi iniciada por ruptura através de um golpe militar promovido por oficiais intermédios das Forças Armadas, como ouvimos agora uma belíssima descrição de um dos seus intervenientes, e importa sublinhar, também não é demais, que os civis estiveram completamente ausentes do planeamento e da execução do golpe, e que há, obviamente, um fenómeno subjacente que é a existência de uma longa guerra colonial. Importa também ter em consideração algumas especificidades da transição portuguesa e portanto, aqui chamar a atenção para este duplo legado. Por um lado, o legado do anterior regime autoritário e depois o legado do próprio processo revolucionário que ela própria, o golpe, vai estimular. Foi quem chamou a atenção primeiro para isto foi um historiador britânico, o Kenneth Maxwell. E, portanto, este duplo legado vai explicar a natureza dual da transição portuguesa. Trata-se, por um lado, de uma transição para a democracia e, por outro, de uma transição para o socialismo
como ficaria plasmado na Constituição aprovada em abril de 76, que vai atribuir aos militares a missão de tutelarem a construção de uma sociedade sem classes e a responsabilidade de assegurarem a tal transição para o socialismo. Portanto, neste sentido, penso que é útil estabelecermos uma distinção cronológica entre estas duas transições. E, portanto, primeiro, a transição revolucionária, que vai se desenvolver entre abril, maio de 74 e abril de 76, quando é finalmente aprovada a Constituição. E, portanto, sendo este um período marcado por uma indefinição de modelos, por uma confusa e, mais do que isso, conflituosa delimitação de esferas de poder, quer entre civis e militares, quer entre os próprios militares. E depois a segunda, a transição constitucional, de abril de 76 até outubro de 82, que é, no fundo, o período em que já existe uma Constituição que estabelece uma arquitetura de poderes, determina hierarquias e procedimentos, mas apresentava um modelo que, para ser transitório, obrigava que no final desse período de transição, e não se podiam registrar alterações, e portanto seria no mínimo de 4 anos, portanto, no final desse período, só numa segunda legislatura é que poderia haver então alterações, desde que uma maioria de 2/3 dos deputados na Assembleia Legislativa tivessem de acordo. E portanto eu vou-me focar apenas na primeira transição revolucionária. Eu disse que era novembro, mas pronto, vou só ali até às eleições e até depois um bocadinho lá na eleição do presidente Yanes. E, portanto, durante a transição revolucionária assistiu-se essencialmente a 2 grandes confrontos, a 2 grandes debates, onde participam civis e militares. Eu vou tirar daqui a questão colonial, que é obviamente outra, mas isso seria outra comunicação. Portanto, fora essa, que é uma grande questão, temos aqui estas duas, e, por um lado, primeiro saber qual seria o tipo de regime a vigorar em Portugal, uma democracia representativa, no fundo, semelhante aos modelos prevalecentes no resto da Europa Ocidental, se uma democracia direta, uma democracia popular, ou um modelo híbrido, a chamada, na altura, via original portuguesa, que procuraria conciliar alguns destes modelos anteriores. E depois o outro grande debate vai se desenvolver em torno da ideia de qual deveria ser o papel dos militares que estiveram na origem da mudança política registada a 25 de abril de 74, uma vez que, importa lembrar, e já foi aqui aflorado pelo seu coronel David Martel, que a organização responsável pelo golpe, o MFA, não assumiu os poderes e optou por os delegar na Junta de Salvação Nacional, e depois que o conflito entre o Presidente da Junta de Salvação Nacional e futuro Presidente da República, o General Spínola, e vários membros da Comissão Coordenadora do MFA, sobre o processo de descolonização, vai estar na origem da afirmação do MFA a nível político e a nível militar, afirmação essa que seria traduzir na afirmação deste conceito que atribuía ao MFA o papel de motor da revolução. Ora, este projeto, esta ideia de transformar o MFA no principal responsável pela introdução de profundas mudanças, e que já não apenas a nível político, mas a nível económico e social, na sociedade portuguesa, não foi recebido do mesmo modo pelas principais forças políticas, e aqui entra então na parte civil. Por um lado temos o Partido Comunista, o MDP, que era um antigo movimento unitário de várias tendências da oposição ao Estado Novo, e outros partidos de esquerda apoiavam incondicionalmente este digno, portanto, esta ideia do MFA como motor da revolução. Outros apoiavam com reservas, e outros ainda, tendo manifestado uma clara oposição à transformação do MFA em principal agente de mudança, acabaram por sofrer as consequências e vão ser ou desaparecem, ou as suas atividades são interrompidas. E, portanto, vai ser neste contexto que o Partido Socialista vai acabar por emergir como a principal força política que, não questionando a legitimidade revolucionária do MFA, vai contestar a sua hegemonia, que, no fundo, a ser implementada na sua máxima expressão, acabaria por relegar os partidos para um papel secundário ou mesmo irrelevante. Então, na passagem de 1964 para 1975, chamaria
a atenção para o debate em torno da institucionalização do MFA, sendo que os partidos, aqueles partidos que tinham algumas reservas em relação ao crescente poder e à influência dos militares na esfera política, procuravam, por um lado, garantir que o tal programa inicial do MFA seria cumprido, ou seja, que as eleições para a Assembleia Constituinte se iriam realizar dentro do prazo máximo estipulado, ou seja, prazo de 1 ano, e pretendiam também afastar a hipótese, então muito defendida por alguns setores, da presença de representantes do MFA na Constituinte. E foi neste contexto que se iniciaram as negociações para a celebração do pacto entre os partidos e o MFA, sendo que no final de fevereiro os militares apresentam aos partidos, como ponto de partida para estas negociações, uma proposta de 14 pontos, das quais saco aqui apenas estas ideias-força. Portanto, devia ficar consagrada uma intervenção controladora do MFA sobre a atividade legislativa do Parlamento e do Governo em vários domínios. Depois, a futura Constituição deveria harmonizar-se com o programa do MFA. O futuro Presidente da República teria de ter o aval do MFA. O Poder Executivo teria que depender do Presidente da República e não da Assembleia da República, e o MFA deveria institucionalizar-se, sendo que essa institucionalização teria que ficar consagrada na lei fundamental. Portanto, como sabemos, depois este processo negocial entre os partidos e o MFA vai ser interrompido pelo 11 de março, que, entre outras consequências, vai implicar a imediata institucionalização do movimento, através da criação do Conselho da Revolução e da Assembleia do MFA, e vai também estimular um debate em torno sobre as virtudes ou não da realização de eleições para uma Assembleia Constituinte, tendo então sido ponderado o adiamento ou o cancelamento dessas eleições para a Assembleia Constituinte. Projeto que foi travado pela intervenção decisiva do Presidente Costa Gomes, que chamou precisamente a atenção para o facto de, se esse ponto do programa não fosse cumprido, podia ficar em causa toda a legitimidade do processo iniciado em 25 de abril. E, portanto, ultrapassada esta ameaça, as negociações vão ser retomadas com os partidos, mas agora já numa relação de forças muito desigual. Ela já era desigual, mas agora acentua-se esse desequilíbrio. O MFA sai muito reforçado após o 11 de março e os partidos viram bastante limitado o seu campo de ação. E, portanto, em cima da mesa, deixa de já estar em causa, não se trata de discutir a institucionalização do MFA, já tinha sido decidida, de facto, na prática e sem qualquer intervenção dos partidos, e o novo acordo, o que pretendia era estabelecer uma nova arquitetura de poderes, mas passava também a pretender garantir e cito, a continuação da revolução política, económica e social no país. Apesar de tudo, mesmo aqueles partidos que tinham mais reticências, no fundo é esta evolução da situação, vão aceitar todas estas condições que lhes são apresentadas, uma vez que a sua prioridade era a realização de eleições, sendo referido que, apesar de não serem permitidas a divulgação de sondagens, existiam sondagens, em sua opinião, que indicavam que os partidos que defendiam, no fundo, a instalação do regime pluralista teriam bons resultados. E então que se chega ao acordo, ao pacto MFA partidos, que, entre outros aspectos, vai consagrar o Conselho da Revolução como órgão nuclear na futura estrutura política do país, com poder sobre a ação do Presidente da República e do Governo, e que vai também sancionar a existência de uma Assembleia do MFA, que, em conjugação com a Assembleia da República, iria eleger de modo indireto o Presidente da República. Não obstante estas garantias, os defensores da via revolucionária continuaram empenhados em obstaculizar o processo eleitoral e a consulta popular, isto essencialmente, por um lado, através destes sucessivos apelos, como sabem, ao voto em branco, que eram proferidos quer por órgãos de informação do MFA, quer pela própria Comissão Nacional de Eleições, e deve-se também registar as críticas dirigidas pelo Partido Comunista Português à ausência de liberdade para fazerem campanha
em várias zonas do país. Os ministros referiam-se essencialmente ao norte, sendo que a mesma crítica podia ser feita o adversário, ao contrário, portanto, tinha posições no sul do país. Ora, apesar destes vários obstáculos, as eleições, como sabemos, realizaram-se no último dia do prazo estipulado no programa da MFA, sendo que os resultados vão dar uma clara, tal qual como indicavam as sondagens, aos partidos defensores da democracia pluralista e representativa, com cerca de 72% dos votos. Indicaram, por outro lado, que os partidos que advogavam, no fundo, o aprofundamento da dinâmica revolucionária não ultrapassavam um quinto dos votos expressos. Demonstraram também, como sabemos, uma elevada taxa de participação, a mais elevada, uma participação apenas de cerca de 8%, e que também os apelos ao voto em branco, como forma de manifestar apoio ao MFA e à Aliança Povo MFA, também não foram bem sucedidos, com cerca de 7% de brancos e nulos. E é então que se vai assistir ao deflagrar uma confrontação que já existia, mas toma agora novas proporções entre a via revolucionária e a tal via pluralista ou eleitoral, sendo que os adeptos da via revolucionária vão se focar então numa estratégia de minimização da importância do ato eleitoral, uma estratégia que passava por múltiplas dimensões. Por um lado, devemos lembrar que o próprio pacto estabelecia que os resultados eleitorais não poderiam ter qualquer impacto na formação do governo provisório, e depois foram levantadas diversas dúvidas sobre os resultados eleitorais. Vai-se também acentuar a ideia por parte da maioria do Conselho da Revolução e do Partido Comunista que o processo revolucionário não poderia ser travado nem submetido ao processo eleitoral, e vai-se assistir ao constante formação de apelos para a constituição de um governo revolucionário e para a dissolução da Assembleia Constituinte, e também a grandes mobilizações populares em que também começam a participar elementos das Forças Armadas. Ora, foi então que, identificado, de certa maneira, o ponto fraco do poder militar, isto por parte dos partidos defensores da via pluralista, que seria a grande dificuldade em que os militares demonstravam opor-se às grandes manifestações de massas. Estes partidos vão-se precisamente empenhar em demonstrar que, além da legitimidade eleitoral, também possuíam grande capacidade de mobilização popular, tal como as forças de esquerda. Tanto que estas grandes manifestações, que vão ser essencialmente lideradas pelos socialistas, vão exercer também uma elevada pressão sobre os militares e vão contribuir para acentuar as divisões no interior do Conselho da Revolução. Em maio de 1975, portanto, depois dos incidentes do 1º de maio entre socialistas e comunistas, o Conselho da Revolução vai receber os líderes dos socialistas e do Partido Comunista, e os Conselhos da Revolução foram confrontados com a existência de duas visões completamente antagónicas, e, portanto, mesmo aqueles, como o Presidente da República, o General Costa Gomes, que continuava a defender a possibilidade de um entendimento entre socialistas e comunistas, são forçados a constatar que já não era possível qualquer reaproximação, e é então que se vai começar a assistir à elaboração de uma sucessão de planos por parte dos militares, que vão começar a colocar em causa o próprio programa inicial do MFA, refirma ao plano de ação política, que ainda procurava conciliar o pluralismo com a implantação do socialismo, portanto, limitando o campo de ação da Assembleia Constituinte e promovendo esta tal formação de orientações populares. E depois o documento Guia Aliança Povo MFA, esses que já ignorava por completo a Assembleia Constituinte e visava construir uma democracia direta, a instauração do poder popular e o desmantelamento do aparelho de Estado. E, portanto, estava, no fundo, à beira de uma desagregação do MFA, e procurando contrariar essa erosão, que se vai promover a constituição de um diretório, também conhecido como o Triunvirato ou Troika, composto pelo Presidente da República Costa Gomes, o Primeiro-Ministro Vasconcelos e o Comandante de Copcom, Hotel Saraiva de Carvalho, que, no fundo, pretendia reforçar o vértice do poder político ou militar. No entanto, a ausência de um importante setor do MFA, os designados moderados, vai acabar por estimular uma resposta que evidenciou a existência de profundas divergências entre os homens do MFA,
Estes moderados vão elaborar um documento, inicialmente subscrito por 9 elementos do Conselho da Revolução, que rapidamente vai recolher também assinaturas de muitos outros oficiais descontentes com o rumo que vinha sendo seguido e, paralelamente, vai-se assistir também a uma afirmação do Partido Socialista na defesa da linha pluralista, que se vai intensificando no final da primavera e no início do verão de 75, e que passava por alguns destes vetores essenciais. Portanto, por um lado, uma articulação com os partidos à direita do PS e com a Igreja Católica, essencialmente no Norte, como sabem. Depois, por uma aproximação também a estes militares moderados, por uma intensificação da pressão junto dos líderes socialistas e sociais-democratas europeus e também do próprio governo da administração norte-americana para que estes ameaçassem colocar em causa o processo de detente, ou seja, a aproximação entre os dois blocos, que teria precisamente o seu ponto mais alto na Conferência de Helsínquia, agendada para o início de agosto de 75, caso se verificasse uma tomada de poder pelas forças revolucionárias em Portugal. E esta pressão acaba por ser bem sucedida. Teve alguns frutos, entre estes destacava aqui a constituição do Comitê de Amizade e Solidariedade para a Democracia e o Socialismo em Portugal, que, além de canalizar apoios financeiros e aconselhamento técnico aos partidos, em especial, mas não só ao Partido Socialista, vai também exercer alguma pressão sobre os militares e fomentar o condicionamento do envio da ajuda financeira ao país, que nesta altura começava a ser um problema grave, à evolução da situação político-militar em Portugal. E então, estou já a comentar, falo apenas 2 slides. Portanto, esta pressão conjunta de civis e militares moderados para promover a substituição de Vasco Gonçalves foi bem sucedida. Depois vão-se também registrar alterações nas chefias militares, firma a substituição do Hotel Saraiva de Carvalho por Vasco Lourenço, que não eram essencialmente um fim em si mesmo, mas que, a meu entender, pretendiam estimular uma resposta das forças revolucionárias, e esta estratégia também foi bem sucedida. Essas forças reagiram e depois foram alvo de uma resposta, como sabem, no dia 25 de novembro de 75. A derrota da esquerda militar vai abrir caminho para uma clarificação política e militar, que vai garantir a sobrevivência do PCP e a manutenção do governo provisório, com representantes do PCP, do PS e do PPD, portanto o MDP sai. E esta clarificação vai também permitir a reabertura de negociações entre os partidos e o MFA, que se vão traduzir na introdução de algumas alterações ao primeiro pacto. Entre estas destacaria, portanto, a eliminação da Assembleia do MFA, a eleição do Presidente da República passa a ser por sufrágio direto e universal, e depois também alguma transferência de poderes do Conselho da Revolução para o Presidente da República. E, portanto, com a aprovação depois da Constituição, no início de abril de 76, com a realização de eleições legislativas no segundo aniversário do 25 de abril, vão, no fundo, confirmar as grandes tendências já identificadas nas eleições para a Constituinte. E, finalmente, as eleições presidenciais, que tiveram lugar no final de junho e que, no fundo, vão clarificar e vão validar a clarificação político-militar do final de novembro, com a eleição do principal responsável pela ação militar, o general Ramalhianes, na altura não general ainda. Vai-se concluir a transição revolucionária. Portanto, que ao longo de todo este processo, portanto, e o meu foco era precisamente a relação entre civis e militares, verificou-se esta importante articulação entre civis e militares, nas quais eu destacaria aqui, tanto em ambiente militar, vou destacar o papel dos civis, se tivesse ao contrário, já fazia o contrário, e, portanto, diria que os partidos foram determinantes para acentuar e tornar públicas as brechas e as divergências no interior do MFA, depois também para garantir e para fornecer a mobilização e o apoio popular indispensável para a ação dos militares moderados e, portanto, realçaria o papel desempenhado pelos socialistas, em particular pela direção do Partido Socialista, na luta pela afirmação dos partidos, na recusa do frentismo, na clarificação do posicionamento perante a escolha dicotómica entre socialismo e democracia, e, pois não menos importante, a ação internacional foi estimulada e foi incentivada
pelos socialistas que, no fundo, souberam maximizar e tirar partido dos laços externos que tinham sido forjados ainda no tempo da clandestinidade. No entanto, o último ato coube aos militares, que eram os únicos que dispunham dos meios e dos recursos para recorrerem à força em caso de necessidade. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Era importante, eu vou tirar aqui interromper o compartilhamento, era importante termos esta mensagem, sobretudo alguém mais jovem, que já não viveu da mesma maneira que os atores este período, que obviamente eu estava a olhar aqui para o lado. A Comissão são militares e civis, a Comissão não tem nada a ver com a instituição militar. Já agora. Eu há pouco Obrigado me pelo... referia, era o Instituto Universitário Militar e às academias militares, o ensino superior militar em geral. Não propriamente a Comissão. A Comissão somos civis e militares, somos historiadores por gosto e convicção. E em alguns casos, como é o caso do nosso coronel, como deu para ver facilmente e dá para ler, com uma aptidão muito especial para transmitir, digamos, essas mensagens. Mas eu, sobretudo, aquilo que lhe tinha pedido era exatamente esta relação entre os militares e civis. Nós, na Comissão Portuguesa de História Militar, que vamos ter o Congresso Internacional de 1 a 6 de setembro, exatamente sobre o tema do contributo dos militares para as democracias na sequência de revoltas militares, ou de revoluções, ou de golpes de Estado. Era muito importante ouvi-lo assim, tendo em conta aquilo que nós sabemos dos seus escritos, da sua experiência, e sendo de uma nova geração que olha para isto de outra maneira. Já nem vou fazer mais comentários aqui. De outra maneira, simplesmente de outra maneira. E foi mesmo ao encontro daquilo que nós pretendíamos. Muito obrigado. E certamente que já está requisitado para ir ao Congresso Internacional, que é importante que vejam também outros atores que não propriamente aqueles que estiveram diretamente envolvidos, ou os políticos que estiveram diretamente envolvidos e que têm um lastro, digamos, de relação com o 25 de Abril, que os limita, digamos, depois numa visão mais global. Muito obrigado. Eu agora, muito mais importante que eu fazer perguntas, obviamente, gostava que fizessem perguntas os presentes, e aqueles, e já passo lá para casa também. Daqui, quem é que queria fazer alguma intervenção? Com todo o gosto. Eu resisti durante estes anos todos, porque sou historiador profissional, digamos, catedrático, etc, etc. Agora é emérito, quer dizer, entre os velho. Tudo bem. Em falar sobre uma coisa em que eu participei. Porque nós inventamos, recriamos em nós uma história nossa. Aliás, a história está sempre dependente dos olhos que a vêem. Ora, se eu participei numa determinada situação, não posso escrever sobre ela. É biografia, é aquilo que eu fui criando, fui reinventando, com uma participação terrível. Eu comecei por me debater em Moçambique, eu fui politizado pelo bispo de Nampula, que me recebeu lá e me apontou uma série de caminhos. Depois sou confrontado com o Eugênio Lisboa, o Rui Knopfli e o Pedro Almeida Santos, de que a culpa da guerra era nossa. Nós é que mantínhamos a guerra, porque recebíamos os 100% de combate e não sei mais o quê. E isto em casa do Eugênio Lisboa, a bebermos o whisky das Forças Armadas, que era muito mais barato. Quer dizer, a pessoa mandou-se ao ar, eu tinha tido 15 dias, tinha tido 40 mortos, porra. Quer dizer, não cabia na cabeça de ninguém como é o confronto que se estabelecia, etc, etc. Depois, já em Lisboa, confrontado também com a minha madrinha especial, digamos, que estava para ser madrinha de casamento e não pode ir depois a Lourenço Marques, a Natália Correia, quando estava a fazer o livro com o general Spínola, que passou por variadíssimas versões, e ela foi empurrando para aqui, para acolá e adaptando, e foi pressionado pelo, logicamente, o mestre do crime disto tudo, que é a figura que está sempre por trás, equilibrando a rolha, a que está sempre em todas as posições. Só que agora, aos quase 80 anos, sou confrontado, que eu não posso calar, não é?
agora estou a ir de escola em escola todas as semanas a dizer o que é o 25 de Abril, com o problema mais grave ainda de ter que explicar uma coisa que não é aquela que eu penso, não é aquela que eu vivo, mas é aquela que os miúdos têm que saber. Que é preparar os miúdos para um confronto geral, político, que nós temos entre a nossa democracia europeia e a nova estrutura política que se está a criar no Oriente, e que vai criar problemas complicadíssimos, quer dizer, de globalização, de deslocalização, de desmaterialização, mesmo económicos, com as novas moedas de bitcoins que a China vai lançar e por aí fora. Logo, tudo isso é que eu tenho que alertar os miúdos, porque sobre aquilo que se passou no 25 de Abril, não tem nada a dizer para eles. Nem eles querem saber. Logicamente, eles querem saber o que é que vai acontecer futuramente. Quer dizer, se aquilo que a gente viveu, desaladamente, quer dizer, a guerra, e não sei, para eles não diz nada. Coisas que para nós foram terríveis. Em dado momento, eu tinha uma célula da Frelimo no meu gabinete em moeda. O alferes, o sargento enfermeiro e os dois escriturários estavam filiados na Frelimo. E era eu que os protegia da PIDE. Estava tudo louco. Era eu que não deixava o senhor Lopes de Pide entrar para os interrogar, dizendo aquilo, quem manda sou eu, se não entrego os galões, não sei mais o que, não. E não podia entregar os galões porque já todos tinham entregue. Quer dizer, o Leitão Santos Almeida já se tinha pirado, não sei o que já se tinha pirado, já estava eu quase que só lá com o Coronel Neves Pedro, de quem tenho ainda hoje uma grande amizade e respeito, etc, etc. Ora, mas tudo isto é emotivo, quer dizer, logo eu tenho resistido imenso em entrar neste debate que não tem futuro. O futuro é muito mais complicado que isto tudo. Os passos que se deram nos últimos anos, e digo eu, porque há 10 anos que trabalho nos Emirados Árabes, o Uzbequistão e nessas coisas todas e tal, um confronto de ideias totalmente diferente. Eu pergunto o que é que nós estamos a fazer, qual é a função disto tudo, para que é que estamos a estudar isto? Para não apagar a memória. E porquê é que não está a apagar a memória? Para manter o passado. Mas para que manter o passado? Quando eu estou neste momento a desfazer a minha casa daqui, a casa do Funchal. Porque toda a vida que eu construí desapareceu. Não existe. Os meus filhos não querem marfins indo-portugueses, não querem cofres Nambã, não querem pintura do Santa Rita Pintor, e outras vezes, não estão nada interessante nisso, pai, por amor de Deus, quer dizer, havia uma coleção grande de pergaminhos da Madeira, que eu fui comprando ao longo da vida, e um filho disse logo, pai, por amor de Deus, não leves isso para casa que tem bicho, e punhas umas luvas da tropa, porque era para mexer nisso. Não interessa nada. Ora, o que é que nós queremos transmitir às gerações futuras? Que função é que tem a história hoje? E que validade é que vai ter? É para responder. É. Já, faz favor, muito importante. Só as perguntas. Isto é outro momento difícil. É sempre. As perguntas É outro momento difícil e para o qual não estava preparado. Portanto, isto tem uma dimensão tal que não põe em causa apenas o 25 de Abril, põe em causa toda a história. Porque acabamos de estar a estudar história. E é feito por historiador. Toda a minha vida fiz história. Pois, por isso é que a intervenção, por isso é que a tua intervenção é muito difícil de abordar no ponto de vista de uma resposta, se é que era essa a tua intenção. Eu não tenho que ser sincero, não tenho com a
os meus trabalhos de investigação e os textos que tenho publicado, não tenho tido essa perspectiva que tu abordaste. Portanto, eu continuo a pensar ingenuamente que é importante saber história, e se não soubermos história, não percebemos nada do que é que está a acontecer. Ainda há bocado, à hora do almoço, a propósito da situação atual, da guerra no leste da Europa, e de alguns comentadores que se vão tornando cada vez mais presentes nas nossas televisões. Eu estava a dizer aqui ao General Vieira Borges, eu gostava que alguém perguntasse a estas pessoas que se imaginassem em setembro de 1939, perante a declaração de guerra da França e da Grã-Bretanha à Alemanha. Fizeram mal. Deviam ter negociado com o tio Adolfo. Portanto, esta questão da história... Exatamente. Pois é, o paralelismo é esse. Isto é evidente que nós temos provas de que, por vezes, há grandes falhanços na área política por não se ter aprendido com a história. Há uma data deles. Portanto, aliás, ainda há tempos, a propósito enfim, da aprendizagem que o general Spínola podia ter feito dos erros cometidos pelo general de Gaulle na obtenção da paz na Argélia, eu referia isso. O general de Gaulle fez um processo de descolonização e de procura da paz na Argélia por etapas, em que passou da Argélia, viva a Argélia francesa, e foi recuando nas suas posições, acabou por aceitar a autodeterminação, depois disse que não ia negociar com a FLN numa perspectiva de privilégio, e acabou por negociar mesmo, e depois o general Spínola percorreu as mesmas etapas, tal e qual, para acabar exatamente na mesma solução. Portanto, quando nós vemos um caso destes, dizemos assim, não vale a pena estar a estudar história, porque a gente depois não aproveita nada. Não aproveita nada. Mas não sou assim tão pessimista, e, portanto, eu continuo a acreditar que um dos males da nossa educação atual é de ligarmos muito pouco à história. Muito obrigado. Eu não sei se Eu também sou. Não queria. Fico sem profissão, também acho que continua a ser importante, nem que seja por esse. Exato, não, mas acho que continua a ser extremamente importante. Os jovens que não viveram 25 de Abril, isto diz-vos alguma coisa já agora? Diz. Eu dou até na licenciatura de Ciência, no mestrado de Ciência Política, e mas, portanto, já são mais e estão interessados em saber precisamente o nosso passado recente. Mas penso que talvez o problema seja precisamente não ter uns filhos ou uns netos interessados. Se tivesse um filho ou um neto historiador, se calhar não era tão pessimista, porque há sempre alguém que gosta de papelada lá por casa. Se calhar falta-lhe ter alguém que se interesse pelo por esse. Sentido de utilidade. Eu tinha aqui uma pergunta para fazer aos dois, que tem a ver com algo que sempre me perturbou vamos dizer de outra maneira. Sempre tive aqui alguma curiosidade, até porque também vivi indiretamente, e todos nós vivemos direto e indiretamente, o 25 de Abril, que tem a ver com a consciência política do que é que se estava a fazer para o futuro em termos de modelo. Há um documento político, é o documento dos 9, há ali uma subscrição de ideias e de ideologia que é muito mais do que reivindicação. Portanto, às vezes, quando as pessoas vêm com a simplificação de que os capitães só queriam resolver o problema dos capitães milicianos, eu penso que isso já está ultrapassado, embora ainda haja alguma música por trás disto, mas também não há, obviamente, e ainda ouvimos as suas palavras, ainda não há consciência política de o que é que se quer fazer, construir, e de facto há ali uma parte que me sempre perturbou, que aqui o David acabou por colocar muito bem, que é a questão da Constituição levar para o socialismo. O socialismo é um modelo.
e, portanto, estávamos a caminhar para uma escolha política determinada ou estávamos a caminhar para uma ideia de liberdade, igualdade, e vamos ver o que é que isto vai dar. Qual é a consciência de quem participa e qual é a consciência de quem lê? Se havia aqui já uma ideia de democracia aberta ou já havia aqui um modelo mais circunscrito que, obviamente, depois levou às interpretações que levou e depois levou ao 25 de novembro, mas eu não queria aqui entrar nesse ponto. Essa é uma pergunta mais fácil para mim do que esta. Não há dúvida nenhuma que durante os meses do processo revolucionário, a certa altura, começou a haver a ideia de que a revolução devia ter um cunho socialista. E não conseguimos fugir disso. O próprio documento dos nove, que consegue ser o manifesto à volta do qual se une toda a nação política que se opõe aos outros dois projetos, ainda insiste muito no socialismo. E há uma das coisas que eu nunca cheguei a ser íntimo do Melo Antunes, muito por razões geográficas, mas tenho uma grande admiração por ele, que eu acho que está transcrita aí no meu livro. O Melo Antunes era provavelmente dos oficiais do MFA aquele que era mais convictamente de esquerda socialista, mas ele tinha uma coisa acima disso, que era a plataforma comum, de que ele não abdicava, que era aquele common ground no qual haveria várias ideologias que conduziriam ao funcionamento da democracia. Ele pôs isso à frente da questão do socialismo. E, portanto, a própria dinâmica do processo fez com que depois, quando se espremeu a Constituição, ficasse lá, logo no início da Constituição, a ideia do rumo ao socialismo. E eu, naquela altura, com 27 ou 28 anos, foi logo uma das coisas que me fez uma grande confusão, porque aquilo não jogava. Se era a base comum, não podia haver ali a indicação de um rumo preferencial. Não sei daqui a quantos anos é que aquilo vai sair da abertura do preâmbulo da Constituição. Mas irá acontecer com certeza, porque não faz sentido. Não faz sentido. A ideia de socialismo na época também não é de hoje. O problema é esse, é que o termo que se usava hoje já não se encaixa Pois, mas isso obrigou a uma ginástica fantástica. Até o CDS falava de socialismo. E portanto... Pois, quer dizer, pronto, a Constituição acaba por ser uma ressonância magnética constitucional da época, temos que olhar para isso com uns olhos benevolentes e perceber que o essencial foi que conseguimos o tal common ground para ter um regime de características liberais ocidentais, como afirmou o Melo Antunes várias vezes. Ele nunca deixou de pôr isso à frente das suas ideias como homem de esquerda, o mais à esquerda possível dentro desse common ground. Obrigado, Nelson. Para mim é bom lembrar a diferença para os mais jovens, para os atores aqui presentes não é preciso lembrar, mas para outros mais jovens é lembrar quem são estes nove e a diferença entre eles também. A diferença já na altura e a diferença hoje. Eu contactei com alguns deles, dois deles estiveram aqui recentemente. Para além do Melo Antunes, Vasco Lourenço, Pesará Correia, Canti Castro, Costa Neves, Sousa Castro, Vítor Alves, Vítor Crespo, Franco Xareiro. Acho que basta dizer isto. O que é que está aqui é a tal plataforma. É a praxis daquilo que acabou de dizer. Sim, mas o movimento que se criou através do documento de Nova, depois apanhou não só aquelas pessoas que se identificavam com esses subscritores iniciais, como praticamente
tudo o que estava para a direita. Uhum. Até acredito que estariam lá alguns atuais votantes no partido de extrema-direita, porque não é difícil imaginar isso. Era um momento contra-revolucionário, usando o termo contra-revolucionário sem identificar o termo como sendo gente muito má. Não, a contra-revolução é o movimento que se opõe à revolução. Àquela revolução tentada, como eu digo na capa do livro, porque, de facto, essa revolução tentada não ia no sentido desta plataforma comum de funcionamento da democracia. E, portanto, a contra-revolução ia desde os socialistas democratas até à extrema-direita, que naquela altura foram aliados táticos. Pronto, era só isto que eu... Sim. Importantíssimo. E é apenas de acentuar-se precisamente isso, o documento de Mel Antunes é um documento também muito ambíguo e muito abrangente e procura precisamente jogar com todas essas... Claro, claro. E jogar com essas tendências todas, e visto de alguém que nunca esteve, não viveu os acontecimentos, só observador de fora, uma pergunta que sempre se me coloca quando penso, né, e falei aqui no Triunvirato, era o que é que teria acontecido se precisamente os moderados tivessem, de alguma maneira, ficado representados, se em vez de um Triunvirato tivesse havido ali um quarteto, se a história não teria sido diferente e não teria havido... Não teria havido aquela necessidade para uma demarcação, não teria havido... Como é que teria sido depois a conjugação destas várias tensões, porque o que é facto é que o que uniu os militares foi um derrubo do Estado Novo e foi o fim da guerra. Mas não havia nada depois para construir, tanto que se vê depois daquela discussão com o general Spínola, portanto, que se vê logo no dia 26 com essa questão do pluricontinental, que não era o que estava na cabeça de Mel Antunes quando fez o programa, não é? E, portanto, a partir daí, depois as coisas complicaram-se. Costa Gomes responderia melhor a esta questão, mas não está connosco. Eu passava então a alguém que esteja do outro lado. Não sei se alguém do lado de lá tem alguma questão. António Pedro, Eu tenho uma. faz Eu favor. sou Pinto. Aqui qualquer... Nesse aspecto estou com o David Martelo, no sentido de que realmente o 25 de Abril não foi para fazer qualquer revolução em qualquer sentido. Foi para criar uma democracia e para se ouvir o país sobre aquilo que o país queria. E depois realmente houve que fazer a contra-revolução socialista, porque estavam-nos a querer obrigar a fazer uma coisa que não era isso que se pretendia. Nós pretendíamos saber o que é que o país queria. Ponto final, parágrafo. E admitíamos até que o país quisesse continuar a guerra. Muitos dos tais centenas de oficiais do MFA estavam disponíveis para continuar a guerra se o país quisesse continuar. Portanto, esse romance policial que depois se foi criando ao longo do tempo, de que os MFAs queriam acabar com a guerra, nós pensávamos que a guerra devia acabar, mas aceitaríamos de boa mente continuar a guerra se o país quisesse continuar a guerra. E, portanto, parece-me absolutamente necessário que se convençam as pessoas de que não é uma verdade, na minha opinião, não é uma verdade que o MFA foi feito para ir ao caminho do socialismo. Isso é a tal revolução que depois apareceu, mas que não estava na intenção inicial. É a minha opinião e não queria deixar de a dar aqui. Portanto, estou totalmente ao lado do David Martelo e, de certo modo, também com o Mel Antunes, porque, no fundo, o Mel Antunes, tendo um pensamento muito à esquerda, era realmente um democrata e aceitava que não fossem as teorias dele as que ganhassem. E o que se pretendeu foi obrigar o país a ser uma coisa que não era o que o país queria, conforme as sucessivas eleições demonstraram. Muito obrigado, meu general. É salutar este cumprimento. O meu general estará aqui amanhã connosco, eu faço a chamada de atenção para falar de guerra. O meu general estava na Guiné na altura, no ciclo das visões da guerra, já está aqui a fazer pontes
e levantar aqui uns paninhos para amanhã. Eu passava então, obrigado. O António Pena, o Coronel António Pena, faz favor. Quer dizer, eu realmente agora já quase não precisava de falar para o assunto principal, que era a história não descansa, quero dizer. Eu também conheço o nosso Coronel Carita através da nossa tertúlia Portugal-Brasil, que realmente não falo, mas tenho assistido sempre, nunca faltei. Evidentemente que a história completa. Se eu posso dizer, como exemplo, que hoje, do nosso Coronel Martelo, vi coisas que ajudam a história, quer dizer, para já, que não foi assim tão fácil organizar o 25 de Abril, e que ele funcionou porque houve uma excelente organização. A primeira coisa. E, portanto, há muitas coisas. Eu, por exemplo, estive na Índia em 54, sou o mais novo, como possivelmente o nosso, eu não sei se ele é Major-General, se é Brigadeiro-General, Lemos Pires conhece, eu sou o mais novo dos que foram para a Índia em 1954, e andam-me a dizer e tal, e eu digo sempre, não, eu ainda não falo da Índia de 54, porque foi depois houve o 61, e o nosso Major-General Zará Correia era alferes, ainda é vivo e tal, está tudo praticamente já morto, somos 3 ou 4, digamos, assim, mais... E eu tenho 88, mas sou o mais novo, tinha 18 anos quando fui para a Índia. Portanto, a história é importantíssima para fazer um monte de coisas. Evidentemente, explicar bem, é a guerra colonial e tal. Quantos meios é que há de guerra colonial dos meus camaradas? Tiveram, depois também estive na Guiné, passei 3 vezes para a Guiné, uma comissão 70-72, e portanto vejo que ainda hoje aprendi, posso provar que aprendi coisas que se passaram. Em Águeda, onde eu fiz o curso pré-oficial em 1960, e portanto é preciso que a gente veja estas coisas todas. E que o nosso Tenente-General já explicou que a história realmente não dorme e que nós estamos todos a colaborar nisso. Desculpa lá. Mas isto foi de propósito, o Coronel Carita é assim, quis provocá-los todos. E estava a ver que ele estava aqui a observar quem é que ia reagir. Naturalmente, eu como Presidente da Comissão nem preciso dizer nada, está nos estatutos da Comissão. Alguém... Não, eu acho que não. Eu acho que o nosso Coronel, desculpa lá, que o nosso Coronel teve uma intenção. Eu queria, por isso é que eu queria dizer, porque eu tenho 5 netos, mas esses 5 netos, já tenho bisnetos, e esses 5 netos já casaram, e enfim, estão juntos com outras pessoas. Portanto, segundo eles, tenho 10 netos. E nunca me perguntaram tanta coisa como agora. Quer dizer, cada vez estão a perguntar mais coisas. Então, mas espera lá, tal, não sei o quê. E qualquer dia está a bisneta, que enfim, já pergunta coisas que nunca passou para a cabeça, mas ainda não chegou aí. Agora, os meus netos e aquela gente toda, são todos mestres nisto ou mestres naquilo, e doutorados ainda não há nenhum, mas doutorado não há ainda lá, mas perguntam cada vez mais agora. E neste momento, a mim, enfim, perguntam nos ambientes sociais em que estou, ainda ontem, aconteceu que foi o Domingo de Ramos, também estou ligado à Igreja Católica, e portanto não é bem assim o que o nosso Coronel aí quis fazer saber, a brincar, digo eu, segundo o nosso general agora explicou, mas não sei, eu quando ouvi fiquei assim um bocado abaralhado, escrevi logo aqui, atenção, a história não descansa. Desculpa. Obrigado. Aliás, olha, basta isto. Porquê é que agora é Carlos Matos Gomes? Porquê é que agora é Carlos Matos Gomes? Eu já estou aqui a meio do livro. Porquê é que é Carlos Matos Gomes e não é o Vaz do nosso ego e tal, não é? O Coronel Carlos Matos Gomes. Agora, neste livro, foi o último que saiu dele, enfim, já devem conhecer, Geração D não é desenvolvimento, é democracia. E estás a ver, é da ditadura à democracia, Carlos de Matos Gomes. O nosso ego não é? Toda a gente sabe que não é. É outro nome, não é o nome dele. Val Carrasco. Portanto, foi muito bom, gostei muito de ouvir quem é a pessoa, mas queria só deixar uma coisa a dizer ao meu general, que contribuiu, pelo menos para mim, contribuiu para enriquecer a história. Além de ver essas caras que eu conheço, como Lobo Pinto, Calhote. Obrigado. Como Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, cabe-me, obviamente, agradecer aos nossos 2 conferencistas que atingiram plenamente os objetivos que se pretendiam e, sobretudo, também a quem aqui também questionou os nossos conferencistas, e também cabe-me dizer o seguinte, e também já me conhecem, sou aqui um pouco como o nosso Coronel David Martelo, sonhador ativo, e tenho essa noção de que hoje em dia, sobretudo há 2 anos para cá, há uma preocupação muito grande de toda a comunidade. Em primeiro lugar, dos menos jovens, que revivem a guerra e que questionam a guerra. Digamos que nós
e estão aqui alguns elementos do júri, designadamente aqui o Sr. Secretário-Geral e o meu Secretário-Geral da Comissão, que nós lemos os trabalhos todos dos antigos combatentes, que usam uma linguagem diferente para recordar as suas histórias, e essa linguagem tem a ver com aquilo que vem na televisão hoje. Ou seja, nós, por tradição, com o stress pós-traumático, aos 60 anos é que começávamos a contar as histórias aos filhos e aos netos. Hoje em dia, esta geração foi muito afetada, nós sentimos isso, acho que são testemunhas os dois, sentimos a questão da guerra justa, a questão da justificação da guerra, que coisa que nós não discutíamos em 1960 e tal, mas eles utilizam a linguagem de hoje. É muito engraçado aqui para o professor David Castanho, se visse aqueles trabalhos que nós temos, os antigos combatentes, com uma linguagem completamente diferente do que eles escreviam há 5 e há 10 anos. Portanto, a guerra marcou profundamente essa geração, fui testemunha disso com o meu sogro. Esta guerra que faleceu recentemente, foi combatente, e que começou a falar da guerra todos os dias. Nós não conseguíamos estar num almoço, era todos os fins de semana, sem falar da guerra. Por causa desta guerra, ele relembrou a guerra. E, por outro lado, era muito receptivo às conversas deles por parte dos jovens que também não entendem tudo só a ver aquelas imagens marcantes na televisão. Eu julgo que, digamos que isto que aconteceu recentemente, e que continua, infelizmente, mas sobretudo a guerra na Ucrânia, não tanto a guerra de Gaza, que essa vem da atividade clássica e que há de continuar nos próximos 2000 anos, mas sobretudo a guerra na Ucrânia vai fazer, está a fazer, continua a fazer renascer essa mesma história. Com isto me calo, agradecendo mais uma vez e incentivando os presentes a amanhã estar com o nosso general Sousa Pinto, numa experiência também muito interessante e gratificante para todos nós, certamente, e depois para o lançamento do livro que vai ter lugar nas Cabos Menolinas sobre armamento do meu primeiro comandante, o general, neste caso o brigadeiro Renato Pinto, que obviamente em 1979, quando entrei para a Academia, era o meu comandante, e com 98 anos continua todos os dias motivadíssimo e que é um exemplo para todos nós. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e até amanhã. Obrigado.